Olá, muito boa tarde. O Dia da Europa fica marcado pelo segundo ano consecutivo pela guerra no continente. A invasão da Ucrânia trouxe para as fronteiras europeias os conflitos armados, com consequências até ao Atlântico. Um tema que analisamos daqui a pouco com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença, que esteve recentemente na Ucrânia. Primeiro, e como acontece em cada terça-feira, falamos da preparação da Jornada Mundial da Juventude e mostramos os sonhos da juventude da Diocese do Porto e as suas propostas de mudança para a Igreja Católica. Em Leiria, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude subiram à Torre do Castelo e o bispo da Diocese passou de avião. Este foi um sábado intenso na peregrinação dos símbolos pela Diocese de Leiria-Fátima. Transportados pelos jovens, venceram o declive do castelo para entrar na fortaleza em tom de festa. Mas a vontade era ir mais alto, lá mesmo até ao cimo da torre de homenagem. Com a determinação e esforço, foi possível colocar os símbolos no alto do castelo, visíveis para toda a cidade. Quem os observou de forma privilegiada foi o bispo da Diocese. Dom José Ornelas, de avião, sobrevoou a cidade e pôde observar estes sinais da Jornada Mundial da Juventude e também os jovens do Encontro Diocesano de Adolescentes que percorriam as artérias da cidade. Por ali tinham andado os símbolos durante a manhã ao encontro de quem passava. Estivemos em praças públicas, em campos de futebol, agora estamos aqui num parque da cidade, estivemos também nos lares, nos centros infantis, centros de saúde, corremos as escolas, os colégios. É uma experiência, está a ser uma experiência muito interessante, que culmina hoje com um dia bastante pleno. Pleno, sem dúvida, para muitos que paravam e procuravam saber mais acerca da Jornada Mundial da Juventude. Para alguns, uma novidade, para outros nem tanto. É o caso de Blas Rodrigues, que nasceu na Venezuela e mora agora em Leiria. À porta de casa, encontrou os símbolos que já conhecia. A verdade é que para mim é uma sinal de todo esto que hemos vivido ya en otra jornada da juventude e estou muito contente por ter esta oportunidade de ver os símbolos da jornada aqui na cidade de Leiria. Já participou em algumas jornadas? Sim, tive a graça de participar na Alemanha 2005, Colônia, e também no Brasil, Rio de Janeiro 2013. Tive a oportunidade de participar ali com o grupo do Caminho Neocatecumenal. E, bom, agora o senhor está aqui a preparar a jornada em Lisboa. Estes sinais dos jovens visitavam também a Feira de Maio, em Leiria, um centro de diversão e também lugar de passagem para que o maior número possa contactar com esta proposta da Igreja. Quem organiza assume que tem sido uma aventura. É uma aventura que acho que é uma aventura não só nossa, mas uma aventura de todo o nosso país e está englobado na aventura da Jornada Mundial da Juventude. A forma como nós nos procuramos organizar foi exatamente incentivando as vigararias, porque é vicarialmente que as coisas estão a acontecer, o que o programa está a ser feito, para que houvesse também alguma ousadia, houvesse aqui alguma criatividade. Ou alguns momentos, alguns locais mais simbólicos, outros mais festivos, outros mais de congregação de jovens, e é um bocadinho com esta diversidade que nós procuramos fazer e delinear o programa da presença dos símbolos da nossa Diocese. Têm sido dias muito intensos. Demos por nós, eu dei por mim pessoalmente na quarta-feira a parar um bocadinho, a estar de facto com os símbolos. É uma energia que não se explica, há toda uma emoção que vem ao de cima que ninguém está a contar. Mas de facto apelo a todas as pessoas que puderem acompanhar a passagem dos símbolos pela nossa Diocese que o façam, porque de facto isto é uma energia contagiante, saber que já passou por mais de 90 países e que agora temos o privilégio de ter em Portugal e na nossa cidade, concretamente hoje, é muito bom mesmo. A festa, a ousadia de apresentar a proposta cristã em lugares menos convencionais, mas determinantes para levar a mensagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude mais longe e a todos.
Escutar os jovens, um propósito da Diocese do Porto, que já vai na 9ª edição. Foi um encontro para ouvir os jovens. A realização da Jornada Mundial da Juventude cria uma motivação extra, bem presente entre os mais de 1000 participantes e na memória dos hinos de jornadas anteriores. Na Diocese do Porto, este projeto começou em 2019, no âmbito da escuta que o Papa Francisco quis fazer aos jovens de todo o mundo ao realizar um sínodo com esse objetivo. Este é o 9º encontro que o Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil promove e reuniu representantes de todas as zonas da Diocese. Este é um projeto que surgiu muito do primeiro texto preparativo para o sínodo sobre os jovens, o discernimento e a fé. Nesse mesmo texto que foi lido pelo secretariado, que fizemos alguns retiros sobre o tema deste mesmo texto, entendemos que havia necessidade, como estava referido lá nesse mesmo texto, de escutarmos os jovens. E criamos, desde 2019, este escutar Deus na voz jovens. E assim aconteceu, primeiro por regiões do Porto e agora no auditório da Casa de Vilar para toda a Diocese. Eu acho que os jovens são sempre convidados a participar e a prova disso são estas atividades em que tentam trazer-nos para perto daquilo que se calhar era um bocado inalcançável. Eu acho que nunca tinha pensado estar aqui sentada junto ao nosso bispo, com esta plateia tão grande e tão cheia de jovens. Uma experiência que este projeto quer fomentar. Não fundamentalmente para fazer perguntas, mas para partilhar pontos de vista. Seja sobre a Jornada Mundial da Juventude, seja sobre os jovens na Igreja hoje. Sei que, e sabemos todos, que ainda há muita gente que se sente bem na Igreja e queria poder estar na Igreja, mas quando entra nela tem dedos apontados, tem julgamentos feitos, e acho que a nossa Igreja deve ser uma Igreja de todos. Eu acho que os jovens têm perspectivas diferentes da Igreja e é bom que cada um tenha a sua opinião. E acho que é uma oportunidade única termos as jornadas cá no nosso país. E a mim sempre me disseram que vai quem pode e vai quem quer. E nós queremos, por isso nós temos a oportunidade e acho que devemos agarrá-la, preparar-nos para isso, porque nós também sabemos que não vamos só lá rezar Pai Nosso e Ave Marias, também vamos ter festa, vamos ter tudo. Que a Igreja fosse mais empática, isto vai dar ao inclusivo, na verdade, mas a empatia é algo que falta a muita gente e mesmo dentro da Igreja às vezes vemos situações em que a empatia não está presente e se calhar sermos mais empáticos uns com os outros e mesmo com quem conhecemos, com quem não conhecemos, porque nós não sabemos o que está por trás das pessoas. Agora com as jornadas os jovens estão a ter uma visão diferente do que é a Igreja e até a nível de divulgação, mesmo do próprio evento tem-se notado isso, porque não vêm as jornadas como uma ida à missa, mas como algo muito maior, um sinónimo de fé muito maior, com a vivência, com o resto da comunidade, com a partilha que vai ocorrer. Eu acho que é isso que traz os jovens, é isso que está a motivá-los a querer ir a Lisboa neste momento. Continuarei a tentar mudar esta parte mais de abertura da Igreja, que nós felizmente temos visto com eventos como estes, com a preparação das jornadas que temos tentado cativar e chamar mais jovens, envolver as paróquias, estar mais disponível a ouvir, a esclarecer, a tirar dúvidas e penso que esse será também o caminho, não só nós mudarmos, mas também nós que já estamos na Igreja, que já fazemos parte da Igreja, estarmos mais abertos e disponíveis a receber o outro. Nós temos que nos pôr a caminho, temos que fazer, temos que aproveitar o foco que agora está na juventude por causa da jornada e fazer. Temos que aproveitar este caminho que estamos a fazer para as jornadas, temos que aproveitar este caminho sinodal que a própria Igreja também está a fazer para nos fazermos ouvir, como dizias, para nos fazermos ver, para nos fazermos sentir presentes, sentir escutados, sentir vistos. Foi esse o propósito desta Assembleia de Jovens, para pensar a Igreja Católica, concretamente na região do Porto,
a partir das prioridades das novas gerações. Normalmente vê-se a realidade pelo prisma ou pelos óculos da economia, do sucesso, e isto é velho, não é o futuro, é o passado. E vocês veem pela linha ou pelos óculos, pelas lentes da fraternidade, de um maior equilíbrio social, de uma responsabilidade ecológica, enfim, critérios outros, que se não fordes vocês, nós, os da minha idade, temos muita dificuldade em sonhar com esses critérios. Do diálogo entre os jovens e quem tem a missão de coordenar e animar a presença da Igreja Católica na região, resultou uma certeza para o futuro. O futuro há de passar por continuar a congregar os jovens, aqueles que vão participar nas Jornadas Mundiais da Juventude e outros, e é a partir deles que vamos construir uma diocese nova e diferente. A noite terminou com a música que é ouvida pelos mais novos em muitos contextos juvenis. Desta vez, Ciro. A sua música e os poemas foram parte do Escutar Deus através dos jovens, uma iniciativa do Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil da Diocese do Porto. Estes e outros acontecimentos que mostram a preparação em curso para a Jornada Mundial da Juventude podem ser vistos em agência.eclésia.pt. Falamos agora com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia, precisamente neste Dia da Europa, que é, como infelizmente há mais de um ano, marcado pela guerra na Ucrânia. É uma situação de um conflito que está a mudar também a história da Europa? Está a mudar, sobretudo, da forma como a Europa se relaciona com a Rússia. Basicamente, a mudança maior que o conflito traz é exatamente a forma como a Europa se relaciona com a Rússia e depois, numa segunda via, podemos falar sobre a forma como a Europa se posiciona do ponto de vista global. É preciso ver que o conflito da Rússia já mexe com a China, mexe com os Estados Unidos, mexe com o globo. Sim. E com o globo também nas suas consequências, na questão da segurança alimentar, na questão da inflação, tudo isso está ligado. Mas, primordialmente, a Europa muda a sua relação com a Rússia desse ponto de vista. Uns dirão que porque a Rússia assim o pretende. A Europa vai falando, apesar de tudo, com a Rússia, mas esse é o ponto-chave da Europa no contexto da Rússia. E desde a primeira hora, a política externa europeia tem sido de condenação desta invasão e dilo declaradamente às forças russas, não é? Sim, houve nos primeiros tempos a possibilidade de uma eventual mediação. Rapidamente, e nós já percebemos isto há mais de um ano, a mediação torna-se extremamente difícil e é por isso que encontramos analistas extremamente pessimistas em relação à possibilidade de uma negociação. Não é que não tenha existido uma negociação, existiram várias negociações, mas negociações chamadas de mínimos. Vou dar um exemplo, a troca de prisioneiros foi conseguida entre a Ucrânia e a Rússia. É, de resto, o único canal entre as partes que realmente funciona a troca de prisioneiros. Mas se olharmos para a questão da negociação sobre os cereais, já tivemos que ter a mediação das Nações Unidas e também um pouco da Turquia. Os países europeus têm tentado chegar até Moscovo, sensibilizar Vladimir Putin. Há relações históricas aqui pelo meio. A Alemanha e a Rússia têm uma relação particular há muitos anos, de encontro e desencontro. França também tem tentado, com ligações à China, com uma recente visita de Macron à China, que tem também um impacto sobre a Ucrânia, mas a verdade é que não existe mediação, porque também a Europa tomou uma parte, a parte de que a Ucrânia é vítima da invasão russa desde 24 de fevereiro. E se, enfim, por falarmos em mediação, introduzia o tema da insistência do Papa Francisco em conseguir a paz através da negociação. Terá sucesso o Papa Francisco? Essa é uma pergunta que difícil Ele não desiste, resposta. pelo menos, não é? Ele nunca desistiu. Nunca desistiu, mas articulam-se aqui várias questões. Questões que vêm de trás. A relação entre a Santa Sé e Moscovo é uma questão antiga. O Papa, há um ano exatamente, deixou a nota de que gostaria de visitar eventualmente Kiev, mas só depois de ir a Moscovo. Isso torna a situação mais difícil do ponto de vista prático. Mas o Papa não precisa de visitar para tentar mediar a paz. E tem existido alguns encontros para tentar conversar.
Eu devo dizer que soube, agora na minha recente viagem à Ucrânia, de algumas diligências de alguns responsáveis da Igreja Católica que para uma reunião entre ucranianos e russos a um nível muito baixo, mas para tentar encontrar um espaço de diálogo que pudesse frutificar de baixo para cima, com alguma mediação de algumas comunidades religiosas católicas, que não redundaram em sucesso. Na verdade, foi apenas uma forma de perceber que a conversa está de facto extremada e não há pontos de encontro, digamos assim. Isso torna muito difícil também o papel do Vaticano. Gravamos este programa ainda uns dias antes de ser emitido e esperemos que a viagem do Papa à Hungria e alguns contactos também possam ter consequências positivas. E outra questão que tem a ver com o 9 de maio coincidir também com o dia da vitória para Putin e, portanto, a esta hora podemos já estar com algumas novidades no terreno sobre essa matéria. Sempre positivas. Falavas já, Pedro Frazão, dessa visita à Ucrânia, na Páscoa, não é? Sim. A resiliência do povo ucraniano permanece de igual forma determinada? Sim, eu acho que até se reforçou. Estive cerca de um mês novamente na Ucrânia, no período de Páscoa também, como referiste, e sim, encontrei a mesma resiliência que já tinha encontrado em viagens anteriores. Esta foi a minha 4ª viagem à Ucrânia, e encontrei também uma determinação na vitória. Talvez isso também não ajude um pouco à negociação, embora haja alguma pulsão, obviamente, para canais de negociação. Mas a verdade é que há uma confiança muito grande na vitória. Do ponto de vista da Igreja, a Igreja está muito presente, nomeadamente através do trabalho humanitário da Caritas, que está espalhada um pouco por todo o país, inclusivamente nas frentes de batalha. Eu tive a oportunidade de constatar isso mesmo, não muito longe dos locais onde os confrontos são mais acesos, mais violentos e mais sangrentos. A Igreja Católica, através da Caritas, está presente e também de alguns sacerdotes que mantêm as celebrações, mesmo correndo o risco de vida. Deixa-me também dizer que também existem celebrações do lado ocupado pela Rússia na Ucrânia. É uma informação que não é muito veiculada, exatamente para preservar não só a identidade, mas também as movimentações desse lado ocupado, mas existem celebrações do lado ocupado, inclusivamente na Crimeia, tanto quanto pude apurar, existem pelo menos 4 igrejas onde se celebram missas com sacerdotes que estão lá, católicos. Depois há uma diferença entre os greco-católicos e os católicos romanos, em que os greco-católicos são um pouco mais visados pelo lado russo do que os católicos romanos, por questões também anteriores, mas isso também quer dizer que a Igreja está presente e esteve até ao último momento, quando foi necessário retirar desses pontos em guerra. Na recente viagem de Budapeste para Roma, o Papa Francisco referiu-se a um possível momento na Jornada Mundial da Juventude, o encontro entre jovens russos e ucranianos. Aliás, mesmo ontem, aqui neste programa, a Aura Miguel recordava esse diálogo com o Papa Francisco. Poderemos apontar também para esta Jornada Mundial da Juventude um contributo na paz naquela região? Pode ser um ponto importante. Os jovens certamente poderão ultrapassar algumas das suas barreiras que a guerra traz. Devo dizer que na Ucrânia fala-se em circuitos mais, digamos, restritos sobre a Jornada Mundial da Juventude, mesmo do ponto de vista católico. É difícil mobilizar, eu penso que é importante ter esta noção, é difícil mobilizar jovens para vir quando estão numa guerra. Não é a prioridade vir à Jornada Mundial da Juventude. Ainda assim, está a ser preparada a vinda de alguns católicos, mesmo da Ucrânia, apesar de os católicos na Ucrânia sublinharem que a presença daqueles que já vivem em Portugal, por exemplo, ou noutros países da Europa, será só por si marcante. Há a percepção de que este encontro, com a presença do Papa num contexto de guerra, uma Jornada Mundial da Juventude que acontece em contexto de guerra, poderá certamente abrir caminho para algum diálogo, pelo menos através dos mais jovens. Isso é uma esperança que certamente é alimentada pelo próprio Papa Francisco. Que já o afirmou, e referindo também
algo que esteja a ser preparado, nomeadamente pela Fundação que está a organizar a jornada. Uma última referência ainda a este Dia da Europa, Sim. porque, enfim, do leste, ou a partir do leste, ou das consequências da guerra na Ucrânia, há uma situação económica e social que está a invadir o continente. Também aqui há uma mudança, há um novo ciclo na Europa que será necessário pôr fim de alguma forma, seja pela escalada de preços, seja pelo aumento da pobreza. Eu diria que deste 9 de maio para o próximo 9 de maio, estes 12 meses serão cruciais, porque no próximo ano vamos ter eleições europeias e há um conjunto de mudanças do ponto de vista institucional que estão na forja e há um conjunto de decisões que a União Europeia vai ter que tomar. Por exemplo, se neste contexto vai alargar o seu perímetro aos países de leste, nomeadamente dos Balcãs, onde é que a Ucrânia se enquadra nesse processo, por exemplo, e outros países, como a Moldávia, se a inflação nestes 12 meses vai abrandar e vai começar a caminhar para uma estabilização, sendo que as previsões que nós temos são de um abrandamento, mas não vai voltar ainda para os níveis que estavam definidos. E, por outro lado, ainda nesse contexto, é preciso entender que as previsões não são totalmente animadoras do ponto de vista económico. Não são de uma Europa vibrante, são de uma Europa com alguma estagnação económica. Tudo isso, mais a equação dos populismos que vão cavalgando, no fundo, o sistema político, que poderão entrar ainda mais no Parlamento Europeu, se juntarmos a isto fatores mais antigos como o declínio demográfico, o papel das migrações e aquilo que temos que assistir a um discurso que poderá ressurgir a leste de novo em relação às migrações, apesar da crise da Ucrânia, eu acho que estamos aqui perante um ciclo de 12 meses cruciais para a Europa, que, começando ou acabando como começámos, tem ainda que resolver a sua equação com a Rússia. Sr. Pedro Frazão, agradeço esta análise aqui neste Dia da Europa. Muito obrigado também pelo trabalho que vais fazendo, nomeadamente a partir da Ucrânia. Obrigado. Obrigado. Desafios que a Europa enfrenta no contexto do conflito armado, que chega de facto às suas fronteiras. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.